Unidade 2. Technology is all around. Aula 8. Revisão e avaliação. Good afternoon! Hoje, então, é a nossa avaliação, por isso que eu separei para vocês, não é um pequeno resumo do que vocês viram na unidade 2, certo? Vamos iniciar, então, essa revisão. Então, pessoal, nós vimos aqui na unidade 2 o Simple Present, não é? Que é o presente simples, onde vocês vão trabalhar, não é? O uso do Simple Present para falar da rotina de vocês, não é? Do que vocês fazem todos os dias, certo? E para começar, eu vou relembrar com vocês o vocabulário de verbos. Afinal de contas, vocês não conseguem fazer uma oração se você não tiver vocabulário, não é? Se você não conhecer verbos, tá certo? Então, vocês vão prestar atenção, ó, listen and repeat, para que vocês possam ganhar segurança no momento, né, de conversar aqui com a gente. Vamos lá. Cook. Cook. Dance. Dance. Do. Do. Drink. Drink. Drive. Drive. Eat. Eat. Get. Get. Go. Go. Have. Have. Listen to. Listen to. Like. Like. Look. Look. Love. Love. Make. Make. Play. Play. Então, só para vocês observarem, não é que os verbos serão utilizados na forma afirmativa, tá certo? Então, a partir do momento que você já tem o vocabulário de verbos aí, a gente vai formar orações. Preste atenção. Eu posso formar orações utilizando, não é, o verbo, como vocês sabem, e sujeito, tá? Aqui no caso, quem está falando é a personagem Dani, e ela diz assim: I have an awesome drone. Eu tenho um drone incrível, não é? Eu tenho, quer dizer que é dela, não é? Olha, ela usou o verbo have, tá? O que acontece? Para fazer orações na forma afirmativa, eu utilizo sujeito, verbo principal e um complemento, tá bom? No próximo exemplo, eu tenho o personagem Pedro dizendo o seguinte: I listen to music every day. Então, eu escuto música todo dia. I listen to music every day, tá? Então, listen to é o verbo da minha oração
eu estou utilizando o I aqui, tá certo? Porque é a própria pessoa que está falando, tá certo? No próximo exemplo, eu tenho também sujeito, verbo e complemento. Então, vocês vão utilizar aquele vocabulário que vocês acabaram de revisar, não é? E utilizar nas orações, tá certo? Então, sujeito, verbo e complemento. I play the drums on the weekends, quer dizer que eu toco bateria nos finais de semana. Aí, no caso, os personagens estão relatando atividades de lazer, não é? Que eles realizam todos os dias, tá certo? Vejam então comigo que eu tenho o seguinte: What do you do every day? Não é? What do you do every day? O que você faz todo dia? Não é? O que você faz todo dia? Tá certo? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta sobre o dia a dia de vocês, tá certo? O que a gente faz todos os dias? Então, isso depende de pessoa, tá? Então, cada pessoa faz uma coisa diferente, não é? Mas, no geral, os adultos trabalham, não é? Os adolescentes, os jovens, tá? Adultos também estudam, em casa a gente faz algumas atividades. Então, para relatar isso em inglês, eu vou utilizar o Simple Present. Vejam comigo alguns exemplos sobre a minha rotina. Então, eu digo, I work at CMEAN, eu trabalho no CMEAN, não é? I work, o verbo principal aqui é o verbo trabalhar, que é work. I é o sujeito, eu estou falando de mim, por isso que eu estou utilizando I. I drive a car, é o próximo exemplo. Então, eu dirijo o carro. Então, o que eu faço? Eu trabalho no CMEAN, I drive a car. E também eu estudo, que quer dizer que em inglês eu digo assim, I study, eu estudo. Então, são algumas atividades que eu realizo no meu dia a dia, por isso que eu vou utilizar a forma afirmativa do Simple Present, tá certo? Eu não vou utilizar outra estrutura, não é? Então, para falar de atividade do dia a dia, eu vou utilizar o Simple Present. Vejam comigo, então, aqui no VTE, mais exemplos da forma afirmativa. Viram então a forma afirmativa? O que eu preciso para a forma afirmativa, para fazer orações? Vamos rever mais uma vez. Precisarei de um sujeito, de um verbo, um complemento. Sujeito pode ser I, que sou eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas. Verbo principal que é surf, tá? Surf. E aqui no caso o complemento que é on the net every day. I surf on the net every day. You surf on the net every day. E assim por diante. Com esses pronomes eu não preciso modificar o verbo. Então, they surf on the net every day. Quer dizer que elas navegam na internet todo dia. Tá? É bem simples. Este é um modelo da estrutura do Simple Present na forma afirmativa, tá, gente? Então, para fazer orações na forma afirmativa, sigam esse modelo, que aí vocês não erram, tá bom? Vocês têm vocabulário de verbos, então já facilita, certo? Sujeito, ou você utiliza I, you, he, she, it, we, they, ou os nomes próprios, não tem problema, tá certo? O importante é seguir este modelo, sujeito, verbo e complemento, ok? Vejam então mais exemplos na forma afirmativa, onde eu tenho o seguinte exemplo. They swim in the river. Eles nadam no rio. They swim in the river. Eles nadam
no rio. Então, they quer dizer eles, swim, nadar, in the river, no rio. Simples, como vocês observaram lá no modelo. No próximo exemplo, também é a forma afirmativa. Eu tenho we read books. We read books. Então, nós lemos livros, tá certo? Como é que é a forma afirmativa mesmo? Eu tenho o sujeito, o verbo principal e se de repente eu quiser acrescentar um complemento, eu posso, tá bom? We read books. Nós lemos livros, mas poderia ser revista, não é? Artigos e assim por diante. Tudo bem, gente? A forma afirmativa, então, do Simple Present, você precisará seguir aquele modelo do sujeito, verbo e complemento e seguir a lista, não é, de verbos. Tem que conhecer verbos, tá, pessoal? Então, separei para vocês aqui uma sequência de verbos, mas tem muitos outros. Esses são dos principais. Vão pegando, vão anotando, tá certo? E cada aula que passa, nos textos, nos exemplos, a gente vai acrescentando mais vocabulário, tá certo? Para que vocês consigam construir orações em qualquer tempo verbal, tá bom? E a forma afirmativa segue este modelo que eu acabei de explicar para vocês. Agora vocês vão rever comigo a forma negativa, que é quando eu vou dizer não, não é? Para dizer não na forma negativa, eu utilizarei o don't ou doesn't, não é? Eu acrescentarei a palavra not logo após o do ou does, que funcionará na minha oração como auxiliar. Ele não virá como verbo principal da oração, tá bom? Então, para dizer não, eu vou usar o do mais not, que é don't, ou does mais not, que é o doesn't, e eu vou colocá-lo, não é, numa posição na oração que vocês vão rever aqui comigo. Vamos lá acompanhar o uso do don't. Vamos lá então, rever aqui a forma negativa, tá certo? Do Simple Present. O don't com os seguintes pronomes, tá, pessoal? O don't virá acompanhado do I, então eu digo I don't. Eu digo you don't, I don't, you don't, we don't, tá? Que somos nós. Eu também utilizo com they, que são eles, they don't, I don't, you don't, we don't, my parents don't, ok? João e Jane don't, plurais, tá certo? I, you, we, they, os plurais. Vejam o exemplo. I don't have a laptop. Eu não tenho um computador portátil. A posição da palavra don't na minha oração é antes do verbo. Não posso posicioná-lo em qualquer lugar na oração não, tá certo, gente? Então, I don't have a laptop. Eu não tenho um computador portátil. Viram, então, que é bem simples, não é? Utilizar a forma negativa, posicionando a palavra don't
antes do meu verbo. E lembrando que don't quer dizer não, eu utilizo o do mais a palavra not, que quer dizer não. Somente isso, tá bom, gente? Não esqueçam que eu vou utilizar também o doesn't. Então, eu preciso diferenciar. Por isso que nessa animação vocês viram que o don't virá com I, you, we, they e também os plurais, tá certo? Vamos então ver mais exemplos com a forma negativa, onde eu trabalharei com don't. I don't have a typewriter. Eu não tenho uma máquina de datilografia, certo? Estou comentando aqui alguns itens que, algumas tecnologias do passado, não é que nós não utilizamos mais. Então, I don't have a typewriter quer dizer que eu não uso mais, que ela não usa uma máquina de datilografia. I don't use. No próximo exemplo, sujeito aqui é kids don't play with Atari anymore. Então, as crianças não brincam mais com Atari. Eu poderia utilizar também o pronome, não é? Por exemplo, kids, aqui funciona como sujeito. Eu tenho também they, que quer dizer, não é? Eu posso substituir por palavras no plural. Então, they don't play with Atari anymore. Vamos para o próximo exemplo, ainda com a forma negativa. Many people don't have a telephone at home anymore. Então, muitas pessoas não têm um telefone, não é, em casa. O telefone que a gente fala é o convencional, é aquele telefone de linha que a gente usava em casa. Hoje utilizamos celulares, eles são portáteis, você leva para onde você quiser. Vejam que many people é sujeito e eu posso também utilizar, ao invés do nome próprio ou do substantivo comum, como é o caso aqui, os pronomes. Vejam, no lugar de many people, que são muitas pessoas, eu posso utilizar o they, que é utilizado para plurais, certo, gente? É bem fácil utilizar a forma negativa. Vamos relembrar agora o uso do doesn't, não é? Vocês viram o don't, que acompanha I, you, we, they, plurais, e o doesn't. Vamos ver o que ele acompanha, quais são os pronomes que ele vai acompanhar. Observem. She, que é ela, he, ele, it, que será ele ou ela, tá certo? She doesn't, he doesn't, it doesn't. Carla, que é a mesma coisa que she, se fosse pronome. The sun, que é a mesma coisa que it, se eu utilizasse o pronome ao invés de the sun. Brazil é it também. Eu estou trabalhando aqui com o singular, tá, gente? My cat doesn't. My cat doesn't. Forma negativa com doesn't. Você vai utilizar pronome de terceira pessoa e tudo que for singular. She doesn't collect vinyl records, quer dizer que ela não coleciona discos de vinil. Viram, pessoal? Então, quando eu estiver utilizando terceira pessoa, que está sendo trabalhado, não é a unidade inteira, até na unidade anterior, sempre a gente dá esse destaque à terceira pessoa, porque na terceira pessoa do simple present, eu preciso modificar o verbo na forma afirmativa e na forma negativa eu vou utilizar o doesn't toda vez que for terceira pessoa ou ocorrer o uso do singular. Não é? Singular é quando eu me refiro a uma única coisa, uma única pessoa, um único objeto, algo único, tá bom? Então, para plurais eu utilizaria no caso don't, ok? Vejam aqui mais exemplos com o uso de doesn't. Observem que eu não vou utilizar a conjugação do verbo. She doesn't listen to jazz. Então, ela não escuta jazz, tá bom? Ela não escuta. She, na forma afirmativa, precisa da conjugação verbal, tá? Mas na negativa e na interrogativa, você não precisará
flexionar o verbo. Então, she doesn't listen to jazz. Ela não escuta jazz. É a forma negativa. Eu poderia também utilizar, ao invés do nome, do pronome, eu poderia utilizar o nome dela, não é? Potira, poderia ser Maria, Carla, certo? Qualquer nome que fosse de mulher e uma única pessoa, é claro. Então, Potira doesn't listen to jazz. Potira não escuta jazz, ok? Ou she, ou então o nome da pessoa mesmo, tá certo? E aí você utiliza doesn't ou does not, se você preferir. No próximo exemplo, eu tenho he doesn't play marbles. Então, ele não joga com bolinha de gude, não, ele não brinca com bolinha de gude. Então, Samir doesn't play marbles. E também eu posso utilizar, no caso, não é pessoal, o nome próprio ao invés do he, não tem problema. E a regra é a mesma, tá certo? Você não precisará mudar o verbo, acrescentar o doesn't e o verbo principal, ok? Vamos rever aqui um pouco a conjugação do verbo like na forma negativa. Observem os detalhes, tá certo? Que fazem parte dessa estrutura. Eu tenho no primeiro exemplo, I don't like. I don't like, quer dizer que eu não gosto, tá? I don't like. Eu estou utilizando don't porque o I sempre virá acompanhado da palavra don't. Na hora de fazer uma oração, tem que observar o sujeito e o verbo, tá certo? O sujeito da oração, o verbo, e aí você vai poder usar don't ou doesn't. Vejam o próximo. Eu tenho ainda you, ó, you don't like. You também vai acompanhar, tá? Vai ser acompanhado pela palavra don't, que quer dizer não. Então, you don't like, você não gosta. No próximo exemplo, he doesn't like. Agora aqui já modificou, não é? Eu tenho doesn't like, certo? Quer dizer, ele não gosta. É diferente, porque ele, que é he, é terceira pessoa. Terceira pessoa é necessário mudar, tá certo? O don't não caberia aqui, tem que ser o doesn't. Vejam agora o she, o que acontece com she. Então, she doesn't like também. Isso porque she é terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do singular, tá bom? Eles são únicos, é ele ou é ela, tá? E eu tenho ainda o it, que quer dizer ele ou ela. Então, it doesn't like. Agora, do plural, eu tenho we, vejam comigo, we, quer dizer nós não gostamos. Com we eu utilizo don't também. Eu tenho o you, que pode ser também utilizado como vocês, tá? You é o próximo. Então, you don't like, você não gosta, tá? E por último, vocês aqui no caso, vocês não gostam. E por último eu tenho o they, tá certo? They don't like. Eu poderia utilizar com qualquer verbo essa conjugação. E algo que é bem importante, tá certo? Os verbos o verbo like não foi modificado em nenhuma situação, nem quando ocorreu o uso do doesn't com a terceira pessoa, tá? Porque na forma negativa não se mexe no verbo. Ou usa don't ou usa doesn't e pronto, ok? Para finalizar, vocês vão ver comigo o uso do don't ou doesn't. Como é que eu faço mesmo para descobrir como é que eu vou utilizar o don't ou doesn't. Lembrando que, para a terceira pessoa, he, she, it, eu sempre utilizarei doesn't. E para os demais pronomes e plurais, eu vou utilizar o don't sempre. Vejam nessa oração. Maria doesn't like Tucumã. Por que eu utilizei doesn't aqui? Porque Maria é terceira pessoa. É a mesma coisa que she, tá? Se eu fosse substituir, eu substituiria por she. Nesse exemplo aqui, I travel a lot. É don't. O porquê que eu estou utilizando don't, gente? Porque é I. Então, I, you, we, they deve ser acompanhado pela palavra don't. Então, gente, é muito simples utilizar o simple present, tá? Vocês viram na aula de hoje, puderam rever alguns verbos que são
de extrema importância para que vocês utilizem tempos verbais, seja no presente, passado, futuro, você precisa de vocabulário, precisa de verbos. Então, no decorrer das séries, vocês vão aprender novos vocabulários, tá certo? O que acontece na forma negativa? Eu vou utilizar ou don't ou doesn't, tá? E com o don't ou doesn't, eu só preciso observar o sujeito. Porque para utilizar o don't, eu vou precisar do I, you, we, they, tudo que for plural. Tudo que se refere a mais de uma pessoa, mais de um lugar, mais de algo, tá certo? Então é does, é don't, tá? Terceira pessoa, he, she, it, o que vai acontecer? Você vai utilizar o doesn't, tá bom? O don't e o doesn't é a abreviação, tá? Por que eu enfatizo bem o uso da abreviação? Da junção das palavras, porque é bem comum você observar o uso das abreviações em língua inglesa. Então, é para que vocês possam se acostumar. Até a pronúncia é um pouco diferente, né? Do not, don't. Does not, doesn't. Mas essa questão de, olha, exercitar, não é? Ouvir bastante, repetindo mesmo, tá certo, pessoal? Então, vocês acabaram de ver comigo a forma afirmativa de primeira pessoa e dos plurais, mais a forma negativa, tá certo? A sua aula continua no próximo vídeo.